Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Jana e eu sou a responsável pelo Instagram Desenhos da Jana e pelo site de mesmo nome. Eu trabalho com arquivos digitais voltados à área de papelaria. E hoje nós vamos juntos aprender a fazer a nossa Bíblia de colorir. Esse arquivo tá o maior sucesso. Vocês têm percebido, né, que tá super em alta essa coisa de colorir, né, com Bobbie Goods. Então, eu criei um arquivo voltado à área cristã, né? Como eu sou cristã, então eu quis algo nesse tipo, né? Nesse estilo. E foi aí que eu tive a ideia de fazer a Bíblia de colorir, porque além da criança aprender a palavra de Deus, ela vai colorir, então isso vai ser uma forma lúdica, uma forma divertida dela aprender. E a gente tem ela para fazer na versão encadernada, eu vou explicar como fazer. E também a gente tem a versão em brochura, que é para quem não tem encadernadora, também conseguir fazer. Eu vou mostrar a vocês como é simples fazer das duas maneiras. Não é uma aula de encadernação, não é uma aula de brochura, essa não é a intenção. A intenção é mostrar a vocês como é que a gente faz, tá bom? De uma maneira mais simples. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa aula agora. Vamos começar pelo modelo de brochura, gente. Eu imprimi a capa aqui do meu em papel fotográfico 180 gramas, papel gloss, né? Fotográfico gloss 180 gramas, que é o brilhoso. O que é que a gente vai fazer? Depois de imprimir, a gente vai fazer a laminação. Pode ser feito com BOPP, se você tiver laminadora, ou com contact. Quem é minha seguidora, minha aluna, já sabe como fazer a laminação, né? A gente vai cortar um pedaço do contact aqui no tamanho desse papel e a gente vai fazendo a laminação, tá bom? Ó, contact transparente ou vinil, vocês vão usar. E é só fazer a adesivação passando um paninho. Eu não vou fazer esse processo para não ficar muito extenso o nosso vídeo, tá bom? Vou dar continuidade aqui sem fazer a laminação, mas já adianto que é necessário fazer para maior durabilidade, tá certo? Então vamos continuar os processos a seguir. Para continuar, eu preciso explicar uma coisa a vocês. Esse modelo aqui de brochura tem 48 histórias completas. Por que a gente consegue fazer isso? Graças ao airô ou então ao espiral que a gente vai usar, o espiral de encadernação, certo? Então a gente consegue colocar as 48 folhas. Mas para a gente fazer um modelo brochura, que é esse modelo grampeado assim, a gente não consegue fazer 48, não tem, quer dizer, pode até ter, eu não conheço, né? Mas eu acredito que não tem um grampeador que suporte tantas folhas assim. Então o que é que a gente faz para dar certo na brochura? Enquanto aqui são 48 histórias, lá a gente vai dividir essas 48 histórias por 4. Ou seja, cada brochura tem 12 histórias. Então, vamos lá. Aqui, né, tem a paleta de cores, para vocês colocarem as cores, os códigos das cores e texturas diferentes. Aí, no livro de brochura também tem essa página. E tem a página dizendo se as histórias são do Antigo Testamento ou do Novo. Aí, o que vai acontecer? Essas 12 primeiras histórias aqui, ó. A criação do mundo, por aí vai. Eu não sei até onde vai, vamos supor, né? 12 histórias aqui. Vai estar no volume 1. Aí vem o volume 2. Mais 12 histórias. 12 histórias do Antigo Testamento. 12 histórias do Antigo Testamento. Volume 1, volume 2. Então, depois, o volume 3 vai ter, mesma coisa, aquela paleta de cores e texturas. O nome Novo Testamento e... Mas vamos supor que tá aqui, né? Mais 12 histórias do Novo Testamento. E depois, mais 12 histórias no volume 4 do Novo Testamento. Deu para entender, certo? É só isso que eu quero explicar por que são 4 volumes, que teve gente que não entendeu. Certinho? Por isso que é dessa maneira, tá? Porque se a pessoa ela não tem encadernadora, ela não vai ficar impedida de usar o nosso arquivo. A gente quer tentar fazer de um jeito que todo mundo possa utilizar. Então, vocês podem vender da seguinte forma. Vender por volume. Ó, esse daqui tem 12 histórias do Antigo Testamento, esse tem 12 do Antigo Testamento também, esse tem 12, esse tem 12. Ou vocês podem fazer o combo das 4, né? Que seria até mais interessante, porque aí a criança vai levar as 48 histórias. Isso vai ficar a critério de vocês, tá? Vamos continuar com a montagem. Eu só vou mostrar de um volume, tá, gente? Eu não vou fazer os 4 volumes, porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas aqui eu vou fazer do primeiro volume. Então, a gente tem que imprimir da seguinte forma. Quando a gente for imprimir, a gente vai colocar lá na nossa impressora primeiro, para imprimir as folhas ímpares.
certo? Então, colocou na impressora. Eu tenho até esse vídeo lá no destaque do Instagram de Bíblia de Colorita, certo? Essa parte da impressora. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram. Como é que a gente vai, né? Vamos supor que a impressora tá aqui. Coloquei, desceu tudinho aqui. Quando eu for colocar para imprimir as folhas ímpares, eu só vou, ó, dar uma cambalhota na folha e colocar ela de volta, certo? Só isso. Isso aí vocês conseguem ver lá no nosso Instagram. Lá no arquivo tem um índice com a ordem das folhas certas para vocês, tá bom? Das histórias, perdão. E eu também expliquei lá no destaque do Instagram como vocês vão organizar, mas eu vou explicar aqui novamente. Então, tá aqui, saiu assim, né? O que é que eu faço? Deixa eu colocar pra lá, mais. Pronto, do jeito que ela tá aqui, eu pego e coloco ela pra aqui, pra direita. A primeira folha pra direita. A folha que veio aqui atrás dela, coloco pra cima dela. E assim eu vou colocando, ó. Essa em cima, essa em cima. Cuidado pra vocês não puxarem duas folhas de uma vez, tá? Essa em cima, essa em cima e essa em cima, certo? Coloquei, viro, deixa eu ajeitar aqui. E agora a gente tá com a ordem certa. Ainda ele não tá dobrado não, mas vamos dobrar só pra vocês entenderem. Ó, começa com paleta de cores, aí tem Antigo Testamento, a primeira história que é a criação do mundo, Adão e Eva, e por aí vai. Agora tá tudo na sequência, tá? É só organizar dessa maneira aqui, vai ficar na ordem correta. Agora vem a parte da gente grampear. Lembrem que essa folha aqui tem que estar laminada com contact ou com vinil ou com BOPP, tá bom? Para durar, porque como é papel fotográfico, ele pode com o passar do tempo desbotar. Agora, se vocês quiserem usar um offset ou outro papel que não desbote, fiquem tranquilos a respeito disso. Como eu estou usando fotográfico, eu preciso laminar. Então, eu vou juntar aqui, né, a capa com as histórias já na ordem. E vou pegar isso daqui, meu, é uma plaquinha, um pedaço de EVA que eu dobrei no meio para ficar mais grossinho, para grampear. Por quê? O meu grampeador, embora seja grande, ele não é aquele de longo alcance, ó, que eu colocaria aqui e ele viria até aqui, que eu preciso grampear aqui, né? Ele não vem até aqui, ele é menor. Então, como ele não alcança, o que é que eu faço? Eu vou abrir ele, aí eu vou juntar bem juntinho aqui essas folhas. Deixa eu ajeitar aqui bem certinho para ficar numa posição bem, né, que não fique torto. E aqui eu vou pegar a minha placa de EVA e aqui eu vou grampear, ó. Eu preciso grampear aqui nessa linha e aqui, tá? Deixa eu ajeitar. Pronto. Tá aqui. Deixa eu olhar. Fazendo aqui com o celular. Se ficar torto, vocês vão perdoar, né? Porque o celular tá na minha frente. Aí eu aperto. Um já foi. E aqui também eu aperto. Segundo já foi. Só 2 já basta. Então, é só isso aqui para grampear. Aí, ele não fecha, né? Porque a gente colocou o EVA atrás. Mas é super fácil. É só fechar manualmente. Vocês podem usar espátula, o que vocês quiserem. Eu vou usar aqui o cabo da minha tesoura mesmo. Vou empurrar para cá. E para cá. Dá uma batida para fechar, né? Aqui e aqui. Correto? Pronto. Agora, o que nós temos que fazer? Dobrar bem certinho no meio. E o meio é aqui, onde tá o grampo, né? A gente vai ajeitando com a mão. Pra ficar bem certinho. Se vocês tiverem prensa de papel, vocês podem colocar ali dentro pra ficar bem fechadinho. Ou peso, vários livros em cima, né? E com a ajuda de um espátula também, vocês podem deixar assim pra ele ficar mais fechadinho, tá, gente? Pronto, vou deixar aqui. E agora é só fazer o refil. Essa é a parte mais fácil. Essa parte do refil é mais fácil, que é, basicamente, eu vou pegar a régua, né? Só ter muito cuidado para não se cortar. E o estilete e fazer o refil, né? Nas partes necessárias. O segredo do refil, sempre eu digo, é a gente fazer força na régua, para a régua não correr. E aqui a mão que tá o estilete ser mais suave, tá? Essa parte aqui eu vou fazer mais acelerado, tá? Porque senão vai demorar um pouco. Prontinho, gente. E é só isso. A gente vai repetir isso nos 4 volumes. E tá pronto aqui o volume do nosso livrinho. Super, super fácil. Se vocês têm guilhotina industrial, semi-industrial, é só pegar os 4
volumes e cortar tudo de uma vez, né? Que tem umas que cortam 400, a minha ela corta 400 folhas de uma vez só. Ou, se não tiverem, podem fazer com estilete, que dá super, super certo. Aí eu tenho mais uma recomendação para fazer para vocês aqui. Eu tenho esse modelo aqui, colorido como Amor de Jesus, que eu fiz também de brochurinha. É um kit anterior a esse, né? E aqui eu recomendei a vocês que vocês dentro colocassem um pedacinho ou de polacil ou de acetato fininho. Por quê? Se a criança for colorir isso daqui com giz de cera, lápis de cor comum, não vai passar para outro lado, né? Mas tem canetinhas que passam para o outro lado. Essa minha, ela passa. Então, por que a gente coloca um pedacinho do acetato no tamanho do desenho? No caso, esse daqui parece que é 14 por 14. Aí eu coloquei um pouquinho menor, coloquei 13,5 por 13,5 esse daqui. Porque quando a criança estiver pintando, que vai manchar, não vai bater no desenho de trás, porque tem esse plástico protegendo aqui, tá bom? Essa é a recomendação que eu faço. Inclusive, eu esqueci de avisar, né, de falar. A capa, eu fiz com papel fotográfico gloss 180 gramas, mas dentro o miolo eu fiz com offset 120 gramas, tá? Vocês podem usar o 90, mas eu recomendo o 120, que fica mais arrumadinho. E é assim que a gente faz os modelos de brochura, inclusive tá aqui desorganizado, né? Fora da ordem. Super simples de fazer, não tem desculpa, tá? Nossos arquivos, eles têm, acho que 5 opções de desenhos para capa. Tem essa opção aqui com todas essas criancinhas. Aí tem a opção de um menino com a menina, ou a menina com o menino, se eu não me engano. E tem a opção da capa, que vai sem criança nenhuma. Só vai aqui, Bíblia e colorir essa ilustração atrás. O espaço para colocar o nome e os bonequinhos. Tem vários bonequinhos para vocês adicionarem com as características da criança, tá? Esse daqui eu fiz, obviamente, do chefinho, do Benjamin, meu filho, né? Fiz com as características dele. Então, tem essas opções lá para vocês editarem no Canva, é super fácil. Agora, vamos fazer o modelo de encadernação, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar o aero, mas vocês podem usar também o espiral de encadernação comum, dá certo do mesmo jeito. Vamos lá. A gente vai precisar de 2 papelões cinzas, na medida de 15 por 21. Vocês podem comprar já pronto assim, na internet vende, tá? Ou vocês podem comprar o papelão inteiro, que é bem grandão, e cortar com estilete e régua. Fica a critério de vocês. Eu aqui na minha cidade só encontro ele inteiro, então eu corto, né? Faço a medida certinha, corto no estilete e régua. Vocês podem usar na espessura, né? Que vocês preferirem. É bom mais grossinho, né? 1,5, 1,8. Esse daqui meu é mais fininho, porque é o que tem na minha cidade, tá em falta do de 1,5, 1,8. Então, eu utilizei esse daqui, mas dá certo também. Porque como eu faço a laminação com contact, ele fica durinho, né? Já tem um papel que é mais grosso e tal, então ele fica durinho. Mas para não ter risco de envergar mesmo, é melhor que vocês utilizem o mais grosso, tá bom? Então, vamos lá. E também vamos precisar da capa, da contracapa e das 2 guardas, certo? Vocês vão entender o que é guarda, quem não sabe ainda. Eu imprimi em papel fotográfico gloss 130 gramas. Mas vocês podem imprimir no mais fininho também, tá bom? Que até a aderência provavelmente é melhor do que esse mais grosso. Mas como esse eu estou habituada a usar aqui, então ele dá certo. A marca dele é bem boa, então dá certo. Da mesma maneira que eu falei para vocês sobre a laminação do outro com o contact, vocês precisam fazer nessas 4 folhas a laminação também, tá, gente? Não vou fazer aqui, para não ficar o vídeo mais extenso do que já tá. Mas, resumindo a história, né? É passar o contact todinho para envolver ele e proteger também. E depois que passou o contact nessas 4 folhas, a gente vai cortar nas medidas aqui. Vou cortar e já volto. Tudo devidamente cortadinho, tá bom? Vamos prosseguir. Agora vamos para o miolo. Diferente do brochura, a gente não precisa estar virando nada não, porque aqui a gente só vai imprimir a frente e não vai precisar virar, né? Como no brochura a gente precisa virar assim, aqui não vai precisar não. Já tá lá na ordem o PDF certinho. Só que tem 2 opções para vocês. Tem a opção, se vocês quiserem imprimir como eu fiz, na folha A4 inteira, e depois cortar. Vou mostrar pra vocês como é que eu corto por aqui. Ou vocês também podem optar por já imprimir na folha A5. Vocês têm gráficas que vendem a folha já no tamanho A5. E aí vocês já podem imprimir ela cortada primeiro e imprimir depois, tá? Mas aqui no meu eu preferi fazer no A4 para até mostrar a vocês
como vocês podem fazer aí. Aí o que é que eu faço aqui para saber onde é o meio, para facilitar para mim? Eu pego uma sulfite aqui, pode ser ela riscada também, gente, para vocês economizarem aí. Eu dobro ela bem certinha no meio, né? Que isso daqui é o tamanho A5. Ó, tamanho A4, ela inteira. Ela desse tamanho A5, que você já pode até comprar nesse tamanho aqui. Aí o que é que eu faço? Deixa eu pegar uma caneta para me ajudar aqui e ajudar vocês a enxergarem também, né? Porque pode ser que fique escuro no vídeo. Eu fiz aqui, deixa eu pegar a régua. Aí aqui na régua, ó, eu marco aqui, né? Pra ver que eu tô no meio mesmo, não encontrei. Deixa eu fazer certinho, tá? Que o celular tá na minha frente pra não fazer besteira aqui e ficar torto. Pronto, tá aqui. Isso é o meio da folha, então vai me ajudar aqui quando eu for fazer o refile. Se vocês têm guilhotina, também vocês podem já cortar lá na guilhotina. Isso aqui eu tô quebrando galho para quem não tem, quem vai fazer no estilete. Uma dica que eu dou para o papel não ficar correndo é a seguinte: vocês pegarem esses prendedores de papéis que vocês encontram em qualquer papelaria por aí. Então, depois de deixar super certo, super perfeitinho aqui. Deixa eu ajeitar. Eu vou cortar do lado daqui pra direita, né? Então, eu prendo aqui, ó. Peraí. Ficou bem certinho, né? Porque com o celular aqui eu não tô enxergando muito bem não, tá, gente? Me perdoem. Aí eu venho, ó, e prendo aqui, pra não sair. Aqui já tá certinho. Beleza? Não vai correr, não. E faço isso aqui. Ou vocês fazem nesse lado e vai deixando esse solto, ou podem fazer nesse aqui para ficar preso também. Mas, como eu tenho uma habilidadezinha já, vou fazer isso, vou deixar nesse daqui mesmo, só para esse daqui não correr da posição. Pronto, daqui para frente, ó, é só passar o estilete. Então, a regra é a mesma que eu falei para vocês, cadê? No outro. A força maior a gente coloca na nossa régua, né? Para prender mais. Ficar firme. E o estilete a gente pega mais maneirinho. Eu vou acelerar também essa parte do vídeo, senão vai ficar muito extensa. Então, vamos embora. Pronto, aqui agora eu vou separar. Quando eu vi aqui, tinha uma coisa torta, né? Eu sei entender, mas foi que a impressora saiu puxando errado. Ela puxou muito para baixo. Essa impressão aqui já vou descartar e depois eu vou fazer outra. Mas não vou precisar para isso agora não, porque, para exemplo, né, vocês não... Para dar exemplo a vocês de como fazer, não precisa dessa história especificamente. Aí saíram 2 miolos, mas só que é um só, né? Que eu aproveitei e coloquei tudo numa folha só. É só o seguinte, ó. Esse daqui, aliás, essa é a primeira folha. Eu pego uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui, começa assim. E vai sair tudo na ordem, tá, gente? Então, vou prosseguir por aqui, acelerado. O meu, gente, eu tenho certeza que não tá tudo na ordem, não. Por quê? Uma impressão, a impressora puxou errado. Então, já perdi uma folha, né? Vou ter que ajeitar depois para ver tudo certinho, ficar na posição correta. E eu aqui distraída, olhando para o celular para ver se estava focando, né? Na filmagem. Eu acho que eu botei dali para cá, de cá para lá, enfim, pode ter embananado. Mas como eu disse, vocês vão lá olhar o índice de vocês para ver se as histórias estão na ordem correta. As minhas aqui é só para mostrar a vocês como funciona. Tanto faz aqui se vai estar na ordem certa ou não, né? Gente, ignorem, tá? Porque eu tô tentando gravar esse vídeo faz tempo. É cachorro, é criança dos vizinhos aqui de férias, enfim, mas vai dar certo. Então vamos lá, vamos continuar. Aí lembra o que eu falei lá do Polacil ou do acetato para vocês colocarem e não manchar a folha? A gente vai ter essa mesma noção aqui, né? Para se as crianças forem pintar com as canetinhas de colorir, não passar para o outro lado. E é só a gente cortar ou o acetato ou o Polacil do tamanho desse miolo aqui, né? Que a gente só vai precisar de um.
Então, eu vou cortar aqui. Eu acho que o acetato sai até mais barato do que perdão. Eu acho que o Polacil sai até mais barato do que o acetato. Eu me embananei aqui. Por quê? Eu comprei esse aqui, que ele é A4, ele vem 2 folhas. Então, já dá pra fazer 4 aqui. Eu acredito que sai muito mais barato, mas fica a critério de vocês. Vou cortar aqui no mesmo tamanho e já volto. Pronto, né? Cortei aqui meu Polacil na medida do meu miolo. Vou deixar aqui, porque o miolo a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Vamos dar continuidade agora às capas. A capa e a contracapa se fazem da mesma maneira. Eu vou mostrar a vocês a parte da frente da capa e depois vocês fazem aí igual na parte de trás, a contracapa igual à capa da frente, tá? Vou mostrar só em uma, porque o vídeo já tá muito longo, para não ficar mais longo ainda. Então, a gente vai pegar o nosso papelão e a gente vai tirar essa parte do adesivo aqui, né? E a gente vai aqui, ó, centralizar. Se vocês tiverem as reguinhas de encadernação, vocês vão pegar de 1 centímetro e colocar aqui para demarcar, tá? Aquelas reguinhas assim, que são em L, né? Mas eu vou fazer aqui no olhômetro mesmo, tá? Deixar bem centralizadinho. Tirei o liner do adesivo. E agora eu vou deixar o mais central possível aqui. Pronto. Aí eu vou precisar do auxílio de uma espátula pra gente fixar esse adesivo bem nessa capa, pra ele não ficar soltando, tá, gente? Cuidado aqui pra não tá grudando. Tô falando mais essa parte aqui em cima do papelão, tá? A gente passa pra deixar bem fixo, né? Pra ele não tá soltando depois esse adesivo aqui. Se vocês tiverem fio de cabelo, que é isso aqui, que é essa pecinha aqui, ó, vocês já vão vir aqui pra marcar onde cortar, porque a gente não pode cortar rente ao papelão, né? Então, a gente usa o fio de cabelo pra isso. Mas também, se vocês não tiverem fio de cabelo ou não quiserem usar, é só ter uma noçãozinha dessa distância aqui, ó, tá vendo? Que a gente tem que fazer isso nos 4 lados. De uma maneira que não fiquem encostando no papelão. Ó, com o fio de cabelo fica mais fácil. Essa pecinha aqui é muito baratinha. Vocês encontram no Shopee, no Mercado Livre. E tudo que é de loja de artesanato por aí, encadernação também. Esse último eu vou fazer sem um fio de cabelo para vocês verem que também é possível. Tá vendo? Só não cortei coladinho no papelão. Agora a gente vai fazer a vira. E a gente pega, eu vou pegar a espátula, eu gosto mais desse lado daqui do que esse. A gente vai, ó, virar, eu vou virar essa parte maior, pra cá. Bem rente ao papelão, bem certinho. Puxo. Fixo também. A outra parte maior, a mesma coisa. E essas partes aqui, a gente não coloca já agora, a gente precisa empurrar um pouquinho pra dentro. Porque se a gente fizer do jeito que tá aqui, vai ficar um bico. O acabamento não fica muito bom. Mas é só a gente empurrar com a ajuda de uma dobradeira um pouquinho pra dentro. E faz a mesma coisa aqui, a vira também. Para o acabamento ficar melhor, tá? E a mesma coisa embaixo. Prontinho. Aí, pra que serve a nossa guarda? Pra não deixar feio assim, porque vai mostrar o papelão, né? Então, a gente vai centralizar. A gente vai tirar o liner do adesivo da nossa guarda e a gente vai deixar o mais central possível aqui, que é pra ficar o acabamento legal. Se vocês tiverem insegurança, vocês vão tirando aos poucos os adesivos, tá? Não puxem de uma vez feito eu puxei, não. Pronto. E usando novamente nossa espátula para fixar tudo certinho. E tá pronta a nossa capa.
A gente vai repetir esse mesmo processo agora para fazer a contracapa. Então, não vou mostrar novamente, porque a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer na contracapa. Vou fazer e já volto. Pronto, a gente já tem nossa contracapa, nossa capa e o nosso miolo com polacil. E agora a gente vai fazer o furo. Eu vou fazer o furo utilizando minha Mimo Binding, tá? Que é a encadernadora que eu tenho aqui. Eu trabalho com esse furo que ela fica mais centralizada como... Deixa eu mostrar outra aqui, cadê? Aqui, né? Ela podia pegar todo o aerô aqui, né? Na parte toda. Mas pra mim já é suficiente, então eu só coloco aqui central, tá? Essa questão de fazer a encadernação vai ficar de acordo com a encadernadora de vocês. Eu só vou mostrar como a minha funciona, tá bom, gente? Mas essa questão aí de encadernar, vocês fazem. Se vocês não usam o aerô, vocês utilizam uma espiral ou outra máquina, vocês já têm essa habilidade, já sabem como faz, né? Como eu disse a vocês, não é uma aula de encadernação. Tô mostrando como eu fiz por aqui para facilitar para vocês, beleza? Vamos lá. Como eu faço por aqui? Para eu saber onde é o centro do meu miolo, eu vou pegar uma folhinha do tamanho dele. Peguei essa folha, que foi até aquela que deu errado, né? É da mesma medida. Aí eu dobro. Vou utilizar ela, né? Que ela já se perdeu, mas vamos dar um fim pra ela, né? Vamos dar um motivo pra ela. Eu dobro no meio certinho. E pra facilitar a minha vista, que não é boa, e pra vocês no vídeo também, eu marco aqui esse meio, né? Pra ficar mais fácil de enxergar. E agora, é só fazer a furação, tá? O que eu faço? Eu esqueci agora quantas folhas ela pega. Se eu não me engano, são até 10 folhas de 75 gramas. Então, aqui, para fazer no 180, eu tô utilizando umas 5 ou 6. Então, como é que eu faço? Deixa eu até diminuir um aqui. Eu vou pegar esse aqui, que vai servir como gabarito. Junto tudo certinho aqui. Inclusive, essa folha que deu errado, ela não tá no tamanho certo não, tá? Pera aí, é melhor pegar a outra, gente. Agora que eu percebi, ó. Ela saiu toda torta. Deixa eu ajeitar isso. Pronto, agora sim, eu peguei uma que tá no tamanho certo. Centralizo tudo, peguei umas 5, 6 folhas aqui do nosso miolo. E eu vou colocar, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, eu acho que sim. Aqui, tá vendo que tem uma setinha aqui no meio? Esse é o meio de onde vai ser a encadernação, né? Então, eu venho aqui, ó. O celular na frente é muito ruim, gente. Eu fico com medo de derrubar. Ela não é dura assim, não, tá? É que eu tô fazendo devagarzinho pra não derrubar o celular. Parabéns pra mim. Ai, meu Deus, olha, sei lá, gente. É ao vivo. Não tá ao vivo, não, mas, né? Aqui tinha um monte de papel preso, eu não vi. Eu não enfiei direito. Não desceu. E cortou aqui. Deu esse erro aí. Mas, pra eu não perder tempo de ter que imprimir tudo isso de novo, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse mesmo polacil, tudinho, vou fazer. Vou fazer o furo, vai ficar um pouco errado aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou descartar essas daqui, né? Pra não ter que refazer tudo de novo. E vou usar o mesmo polacil, só pra vocês entenderem, tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Não tinha visto esse papel. Aí, como eu disse a vocês, a minha tá errado, o miolo tá faltando, mas esse vídeo quase que eu não consigo fazer. Eu fiquei doente, o chefinho ficou doente também, então assim, vamos lá, vai dar certo. Pronto, agora sim. Tá lá embaixo. Tem uns papéis aqui que eu não tinha visto, não. Agora sim. Agora tá certinho, tá bom, gente? Pronto, é isso. Agora eu vou fazer de todas as folhas, pra não demorar muito o vídeo. Quando eu fizer todas as folhas, eu vou mostrar como é que faz na capa. Furei tudo, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, o meu polacil tá com furo em 2 lugares. Aqui tá errado, tá? É porque eu quero aproveitar só pra mostrar a vocês, pra não ter que refazer tudo de novo. Porque eu não vou utilizar essa bíblia aqui não, tá? Só pra mostrar a vocês. Aí, pra fazer a capa, é só a gente pegar esse nosso gabarito. E a gente centraliza ele aqui, ó. O máximo possível, tá? Pronto, tá central. Então, a gente vem, coloca aqui no meio e faz de novo, ó. Prontinho. A mesma coisa agora na parte da contracapa. Vou fazer e agora eu vou mostrar colocando o aerô. Pronto, tudo furado. Agora eu vou colocar aqui o aerô que eu estou usando
Eu vou colocar aqui nos comentários o que eu estou usando. Eu acho que é o 5/8, se eu não estou enganada. Vou conferir, mas eu vou deixar certinho aqui na descrição para vocês, tá? Então, eu vou precisar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraquinhos, então a gente vai querer 6 elos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu corto aqui. Beleza? Agora a gente vai... A minha aqui, ela já tá configurada para o tamanho. Ah, tem até aqui, na verdade. Isso, é o 5/8. Conferir agora. O que é que faz agora pra gente colocar? Coloca assim. E vou colocar o miolo. Vocês podem colocar por parte ou todo de uma vez. Como tem muita folha, acho que todo de uma vez não vai dar certo, não. Vou colocando aqui aos poucos e já retorno. Coloquei tudinho aqui, mas antes de colocar o nosso polacil, esse é o lado errado, tá, gente? Eu só tô usando, como eu já disse vocês, porque eu não preciso dessa bíblia, não. A gente, antes de colocar, a gente vai ter que cortar aqui, ó, entre esses quadradinhos. E vocês vão entender depois por quê. No meio deles, tá? Porque a gente não vai... A ideia não é que a gente coloque isso daqui pra criança, pronto, aí vai pintar aqui a história de Adão e Eva, né? Então, o ideal, né, a gente tá tirando e colocando, vai pintar aqui a história de Adão e Eva, pra tá colocando atrás, né? Então, a gente precisa cortar pra isso, pra quando, ó, a gente vai colocar aqui, depois que fechar aqui, a gente consegue tirar, tá bom? Só pra isso mesmo, ele vai ficar fixo, não vai ficar correndo, mas quando a gente precisar tirar ele, vai dar pra tirar. Agora é a parte da capa. Aí eu pego a capa, coloco aqui nessa ordem. E a contracapa a gente coloca o contrário, no caso ela assim de costas, ó, tá vendo? Ela vai ficar assim aberta, né? E assim fechada, então a gente coloca ela assim, de costas. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui. Então, eu vou colocar bem direitinho, bem centralizado. E aqui eu vou apertando aos poucos. A minha aqui ele já tá na medida dos 5/8, então, né? Acho que eu bati no celular. Bati, mas eu acho que deu certo. Então, ó, a gente vem, coloca pro lado de cá. E assim, fica pronta a nossa Bíblia. No modelo encadernado, utilizando o Aero com a encadernadora que eu tenho, que é a Mimobyte. Vocês têm a de vocês da maneira que vocês estão acostumados a usar, tá certo? Como eu disse a vocês, a gente tem a opção da capa para colocar o bonequinho lá, né, com as características da criança e o nome, né, tanto no modelo de brochura quanto no modelo encadernado. Mas, se vocês quiserem ter uma pronta entrega, tipo, vou deixar um monte de Bíblia já pronta, não tem como personalizar, né, já que é pronta entrega, para facilitar a vida de vocês, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar esse modelo aqui, que tem várias crianças, né? Um modelo mais neutro, que dá para menino, para menina, tanto faz. E a personalização com o nome da criança ser nos chaveirinhos. Tem os arquivos desses chaveirinhos também. Vai aqui esse retângulo, o nome Bíblia de colorir da ou Bíblia de colorir do. Vai o espaço para colocar o bonequinho ou a bonequinha e o espaço para colocar o nome. E aí você, né, no caso, pode entregar um chaveirinho para criança. Nesse modelo de brochura é mais complicado de colocar, porque não tem arame, né? Mas dá também. É só vocês fazerem um furinho aqui e colocar um ilhóis, que dá para colocar o chaveirinho, fica legal. Mas esse daqui, né, fica muito mais bonito, muito mais arrumadinho, óbvio. Aqui no modelo encadernado, porque vai ter o arame ou vai ter o aero, né? O espiral, o aero. Então, eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer esse chaveirinho. Super simples, né? Vocês já devem ter visto os modelos assim, plastificados. Eu fiz, né, a arte no Canva, coloquei os bonequinhos, os nomes, tudo certinho. E agora eu vou pegar o polacil para fazer aqui a plastificação. Então, eu vou pegar esse polacil aqui, ó. Tem que ser entre dois, tá? Vou usar esse aqui mesmo, eu vou cortar esse pedacinho, que eu vou fazer uma outra coisa com esses pedacinhos que sobraram. Então, pra mim tá super de boa esse pedacinho de nada aqui pra eu utilizar. Essa minha laminadora, ela também é da Mimo, é a Mimo Covering, tá? Tô utilizando aqui pra fazer plastificação. Então, ó, tenho que esperar aqui ficar verde, tá? Quando tiver verde parado, esse verdinho tiver parado, então eu posso fazer essa plastificação. Vamos aguardar para fazer.
Pronto, o verde ficou parado, eu posso colocar aqui. Lembrem que é bom colocar protetor. Isso aqui é por conta e risco meu de estar colocando Polacil direto, tá? Mas como eu já tô acostumada, eu vou arriscar mesmo, né? A vida é cheia de riscos. Então aqui vai sair e ele vai sair durinho, né? Quem não é acostumado a utilizar Polacil fazendo plastificação já sabe que o Polacil é aquele plástico que a gente utiliza em documentos, né? Pronto, ó. Ele sai durinho. O que é que a gente faz? A gente vai cortar o excesso, porque o Polacil pode abrir com o passar do tempo. Então, sempre corto uma bordinha de uns 0,3 milímetros, 0,2 por aí. E eu não deixo o biquinho não, tá? Pra não cortar a criança. Eu sempre corto esse biquinho aqui mais arredondado. E, basicamente, é isso. Aí, agora a gente vai colocar um ilhóis e uma corrente de bolinha pra finalizar. Eu vou pegar aqui minha crópia Dial. Deixa eu abrir. Vou fazer o furinho aqui no canto. A minha tá um pouco precisando amolar, mas dá pra tirar. E aqui eu vou colocar um ilhós. Esse ilhós aqui meu é lá da Karen Papéis. Tá sem foco, ó, agora que eu vi. Aí eu coloco e vou utilizar a combinação aqui da minha C3, tá, gente? Pra fazer o fechamento do ilhós. Ó. Fechei. Agora é só colocar a corrente de bolinhas. E Hannah, gente, essa cachorra hoje tá. Mas vamos embora. E aqui, né, a gente coloca. Peraí. Pronto. E aqui a gente, ó, coloca o encaixe da bolinha. E tá pronta a nossa Bíblia de colorir, super linda. Como eu disse, se vocês quiserem trabalhar com pronta entrega, é só vocês deixarem um monte de modelos prontos nesse estilo de capa, que tem vários bonequinhos que tanto serve para menino e menina, e personalizar o chaveiro, né? Fica mais fácil para vocês não ficarem na correria, né? Sempre tendo que fazer toda a personalização. Mas também, se o cliente quiser personalizado, vocês não deixam de fazer, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos uns imprevistos aqui no vídeo. Tô tentando há um bom tempo gravar esse vídeo, mas eu fiquei doente, Benjamin ficou doente. Algumas coisas aconteceram, mas tudo deu certo e, como prometido, eu consegui ensinar vocês. Sempre que eu posso trazer alguma coisa assim para facilitar a vida de vocês, eu faço, né? Não faço quando não consigo, né? Quando não dá, infelizmente, mas eu tento sempre que possível. Se vocês puderem me ajudar dando uma curtida nesse vídeo, comentando alguma coisa, vai me ajudar bastante, né? Porque assim, como vocês sabem, eu vendo apenas os arquivos. Essa questão de montagem, as pessoas já têm que ter a habilidade de fazer. Mas, como eu gosto de ajudar, eu quero ajudar vocês também. Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem está começando. Sempre que eu posso, estou aqui, fazendo alguma coisa nesse intuito, né? De ajudar vocês a evoluírem. Eu já sei as perguntas que vão surgir por aqui. Uma delas é, a quanto a gente pode vender uma Bíblia dessa? E eu vou repetir a mesma coisa que eu repito para as minhas alunas e seguidoras. Eu posso chutar um valor para vocês, mas vocês podem ter um prejuízo muito alto. Ou, de repente, eu posso chutar um valor para vocês, que vocês vão vender muito mais caro para o cliente vai achar que está um preço muito abusivo e não vai querer. Então, o que eu posso indicar a vocês é que vocês façam um curso de precificação, porque é muito importante para vocês saberem precificar os produtos de vocês, né? E a gente tem um curso de precificação, se vocês têm interesse, uma oficina, que é um curso mais rápido, né? Mais objetivo. E eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse, porque eu sempre falo que a gente precificando certo o valor, né, dos nossos produtos, a gente vai ter dinheiro para colocar a nossa empresa para frente, tá, gente? Então, se vocês tiverem interesse em fazer esse curso, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Também vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem o arquivo da nossa Bíblia de colorir. Como a gente viu, né, tem a versão ela encadernada e também tem a versão dela de brochura. Se vocês tiverem interesse, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Além da Bíblia de colorir, a gente tem uma coleção anterior a ela, que é essa daqui, Colorido como o Amor de Jesus. Eu tô só com alguns modelinhos aqui, que são os modelinhos de brochura, mas também tem os modelinhos encadernados, porque eu saí presenteando as crianças da família, tá, gente? São 4 opções de capa, muito fofinhas, né? Aqui, como vocês podem ver, só tá o modelo de brochura. E é mostrando
a vida acontecendo e Jesus fazendo parte dela, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhezinho, ó. Aí começa aqui com a paletinha de cores. E dentro, as ilustrações fofinhas de Jesus fazendo parte do nosso dia a dia. Vou deixar esse link aqui para vocês também. E já vou dando um spoiler do que estará lá no nosso site em breve, tá? Esse mini livrinho, brochura, com o tema Os Frutos do Espírito. Tá super lindo e em breve vai estar lá também, tá bom? Agradeço a quem ficou até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!